Bem-vindos ao Outdoor Experience, onde a busca por design, arquitetura, turismo, gastronomia, cultura e o melhor da vida outdoor nos leva a viajar pelo Brasil e pelo mundo. No episódio de hoje, vamos até Espírito Santo do Pinhal, no coração da Serra da Mantiqueira. A região divide São Paulo e Minas Gerais e possui um clima privilegiado, perfeito para os amantes da viticultura. Nosso destino é a vinícola Merom. Vamos conhecer um projeto que combina paixão pelo vinho, arquitetura, paisagismo e gastronomia. Uma experiência enoturística completa. Vem com a gente! Por trás de um grande vinho há sempre uma grande história. Para o empresário Sérgio Batista, a vinícola nasceu do desejo de explorar novas experiências e encontrar, no mundo dos vinhos, a sua realização. A história da Merom vem de um prazer, uma satisfação muito grande que eu e a Luciana, minha esposa, sempre tivemos a respeito de vinho, do enoturismo em si, né? Então viajamos muito pelo mundo afora, atrás de experiências relacionadas ao vinho, ao enoturismo, à boa gastronomia e ao vinho. Mas nem sempre foi assim. Durante mais de 30 anos, Sérgio lidou com a rotina pesada do mercado financeiro em São Paulo. A carreira executiva ia muito bem e uma transferência internacional estava nos planos. Mas a pandemia abriu caminho para um novo projeto de vida. Um momento de carreira em que as coisas, a gente estava repensando o que fazer, qual que seria o próximo passo e tal. A minha alma gêmea me dizia, por que o próximo passo tem que ser dentro do padrão de executivo, o padrão que você está habituado? Por que não pode ser algo diferente? Numa degustação às cegas, eu conheci o vinho da Guaspari. E foi muito interessante porque não tinha tomado ainda o vinho feito em São Paulo. Então foi uma surpresa entender de um vinho tão gostoso, tão maravilhoso. Imediatamente organizamos uma viagem para cá quando conhecemos a região. Então, ao conhecer a região, a gente foi extremamente bem atendido, recebido. A cidade tem uma questão de acolhida, as pessoas são maravilhosas, a natureza à nossa volta, vocês podem ver, é maravilhosa. A propriedade foi adquirida em 2020 e já no ano seguinte começaram as primeiras plantações. Em julho de 2024 foi inaugurado o Wine Bar, concretizando assim mais uma etapa deste sonho. Aqui para a região, nós estamos próximos à Mantiqueira, então essa região ainda é considerada a região da Mantiqueira. São altitudes, são terrenos de altitudes, aqui estamos a 980. Argilossolo é o nome técnico que se dá a esse solo que tem muita areia, ele é muito arenoso, muito calcário e tem sim um pouco de argila, que por uma combinação interessante, imagina que a água desce pela areia com facilidade, mas mais embaixo ela é retida por conta da argila. Então para a uva esse dreno é muito importante porque a uva se vale da água que ela precisa, mas ela não pode ter muita umidade. Então o solo é muito adequado para isso. E as uvas que aqui produzem, a Syrah é uma uva que talvez tenha sido a pioneira pela dupla poda aqui na região e vai muito bem, é talvez uma assinatura. Mas nós temos excelentes exemplos de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot. Aliás, temos Cabernet Franc premiados também, além do próprio Syrah, que é premiado. A Viognier, que é também uma uva branca, essa que prova aqui, que se desenvolve muito bem, com vinhos maravilhosos, com uma acidez interessante, um vinho longo, que tem corpo, que agrada bastante. Mas cultivar um terroir em solo brasileiro exige mais do que técnica e paixão. Acho que o maior desafio em criar a Merom, antes de tudo, foi de fato entender que era possível fazer. Que o nosso desejo era imenso e aí começamos a fazer sem experiência, realmente com a sorte de estar apoiado por profissionais que nos ajudaram muito,
na agricultura, na construção, arquitetura, paisagismo e por aí foi. O desafio de lidar com a natureza, para mim, é uma novidade. Eu estava acostumado à vida de escritório. Então, fazemos o planejamento, se esquentou a sala, a gente liga o ar-condicionado, né, dá um telefonema, você fala na Suíça. Agora aqui não, aqui chove, lá no sistema de previsão do tempo, fala que vai chover 5 milímetros, aqui chove 50 em 30 minutos. Então estraga o que foi feito, a lavoura atrasa, a lavoura adianta. Então o maior desafio é lidar com a natureza. Então é ter respeito pela natureza e saber lidar com ela é o maior desafio de qualquer projeto vitícola, com certeza. E como um bom vinho precisa de um bom rótulo, a vinícola possui um nome que reflete bem sua origem e propósito. Sempre olhamos para a condição da vinícola Meron, trazendo algo como eu já disse, da acolhida, da pureza. A gente fala da arte, né? Da arte da natureza que nos recebe, da natureza que produz essa uva que a gente vai fazer um vinho maravilhoso, da arte das pessoas que aqui estão dedicadas, a arte da gastronomia, que a gente procura entregar uma gastronomia de altíssimo padrão. A palavra Meron significa puro vinho em latim e foi escolhida justamente por conta da pureza. Degustar um vinho é uma experiência que vai além do paladar. Na Meron, cada espaço foi pensado para realçar esse momento, criando uma experiência ideal para a apreciação. Quando a gente começou a conceituar toda a proposta da Meron, a ideia foi que tivesse um design muito fluido, né? Então toda a inspiração foi feita na base do vinho, do líquido, da como a forma se comporta, de toda essa fluidez, por isso que é tudo muito orgânico, era não ter começos e meios e fins, então isso é uma coisa que continua e você vai descobrindo todos os espaços que compõem o projeto. Então basicamente essas inspirações que a gente teve. A ideia foi fazer várias pesquisas em vinícolas do mundo inteiro, trazer algumas referências de fora e adaptá-las aqui à região do Brasil. Né? Óbvio, traduzindo tudo aquilo que a gente pesquisou, as referências e tudo mais, para a nossa realidade brasileira, trazer bastante conceito de fora e colocar aqui no contexto da realidade, da nossa brasilidade. Né? O proprietário, o Sérgio, falou que não queria um jardim toscano, falou, não quero o pinheiro. E que ia ficar pela natureza que está em torno, que nós estamos emoldurados para a nossa mata nativa, colocar os pinheiros aqui ia ser uma coisa falsa. Então nós trouxemos muita vegetação de forração e arbustiva para dar cor ao projeto. Eu acho que a escolha da Artidelli foi muito importante, foi uma decisão em conjunto, nem foi só nossa, mas com o Sérgio e com a Lu também, foi muito importante isso. Acho que pelo conceito, acho que mais do que o design, né, que isso é o básico e casou de uma forma muito única no projeto, a forma fluida como a gente desenvolveu, todo o design da vinícola, com todo o design do mobiliário, casou, foi um casamento muito bacana. Mas mais do que isso, acho que pelo conceito da empresa, por ser uma empresa que tem valores que a gente pensa de uma forma muito parecida, pela responsabilidade, pelo prazo que a gente tinha, que era um prazo curto, então tinha que ser algo certeiro. Então acho que esse foi alguns dos fatores que a gente pensou na Artidelli como primeira opção. O Sérgio e a Luciana, né, junto com o Rafael e o Carlos, eles trouxeram, né, a demanda desse projeto, esse cuidado, esse olhar, e a gente começou a pensar em cores e como não trazer o vinho para um lugar do vinho. Então a nossa cor da Bordeaux, ela foi assim essencial, eu acho, que chamou muito a atenção, né, combinou muito com a proposta da vinícola. Então essa combinação do bege, dos tons neutros com tons mais quentes, que é o azul marinho, o vinho, o verde musgo, né, trouxeram um pouco mais de calor, né? Deixaram esse ambiente um pouco mais quente e aconchegante. Eu acho que isso foi incrível. Na Vinícola Meron, a gastronomia nasce do encontro entre tradição e inovação, guiada pela chefe Lúcia Sequerra, que carrega em si mesma uma fusão de diferentes culturas. Eu trago uma mistura dentro de mim, no meu DNA, porque eu tenho mãe egípcia, pai holandês, sou casada com um italiano, então isso já vem dentro de mim.
E aí a gente vai misturando, acho que a gente tenta fazer aqui, sei lá, uma cozinha franco-caipira, que é muito bacana. E aí quando a gente começou a falar sobre o projeto, um wine bar. Vamos fazer umas tábuas de queijos, umas tábuas de frios. E aí, experimenta essa massinha que eu acabei de fazer. Essa massa tem que entrar no nosso cardápio. Experimenta esse salmão que eu fiz. A gente quer fazer alguma coisa com mirtilos. Aí você fala de mirtilo, você pensa num bolo, você pensa numa geleia. Não, aqui era alguma coisa diferente. Então vamos curar um salmão com a calda do mirtilo. Então o desafio é esse, é buscar coisas fora da caixinha com os recursos que a gente tem aqui no interior e buscando produtores locais legais. Hoje o Brasil está com uma cena linda aí dos queijos, dos azeites, chocolates, e a gente está trazendo isso. Assim, a gastronomia da Meron é importante para movimentar a economia local e resgatar os melhores ingredientes da região. O enoturismo, dentro da condição da indústria, também oferece todo um giro econômico. A nossa gastronomia é feita com produtos sazonais e regionais. Eu também faço a movimentação da região em termos do produtor do queijo, dos embutidos, o fubá que aqui é utilizado é 100% orgânico. Então o papel da Meron na viticultura é fazer isso tudo uma realidade. Então a gente produz aqui tudo que vai como geleia, como acompanhamento na tábua, é produzido aqui na casa. E a gente tem um ravioli de cordeiro que é assado por horas, horas e horas, com o molho que é do próprio assado e que casa divinamente aí com os tintos que a gente tem aqui na casa. Já deu vontade de provar, não é mesmo? Que tal a gente aproveitar a ocasião para pegar algumas dicas de harmonização com quem entende do assunto? A melhor maneira de escolher é provando. O vinho é aquela coisa, alguém tem que fazer esse trabalho, não é? Então tem que provar o prato, tem que provar o vinho e ver as melhores combinações entre as situações, inclusive de temperos ali, né? Mas a via de regra, os vinhos brancos, aliás os chardonnays e viogniers daqui da região, vão muito bem com salmão defumado, vão muito bem com queijos, até queijos de médio corpo. Já o Syrah tem uma característica importante que é mais pesado, tem uma pimenta, tem uma ameixa amadurecida ali, vão bem com carnes também. A minha harmonização preferida é um Syrah barricado, 12 meses de barrica aqui da região, com ravioli de cordeiro feito aqui na casa. Mais do que um destino, a Vinícola Meron é um convite para desacelerar, absorver o visual, se reconectar e viver momentos inesquecíveis. Seja para um passeio em meio à natureza, uma degustação guiada ou uma refeição deliciosa, aqui o vinho se transforma em história. O interessante aqui da Vinícola Meron é que a gente busca um público diversificado, tanto amantes do vinho quanto ainda não conhecedores do vinho, que queiram conhecer esse universo tão mágico. A experiência que eu quero que as pessoas tenham aqui é de se sentirem acolhidos, se sentirem bem com a natureza, bem com o atendimento, bem com o vinho, com a comida, se sentirem bem de verdade. Estamos junto da natureza, estamos na natureza, que a gente possa não atrapalhar a natureza e permitir que as pessoas realmente se sintam bem, que tenham boas lembranças. Lembranças que vão fazer parte da vida dessas pessoas, aquele gostinho de quero voltar, vou chamar meus amigos, minha família, para voltar ali, porque foi tão bom para a gente. A gente quer que as pessoas venham, não é para vir de salto, não é para vir arrumado, é para vir despojado, mas a gente tem uma sofisticação que é essa natureza linda e que acho que é o que os móveis da Tidelli proporcionam também para quem experimenta estes móveis, né? E para quem deseja conhecer esse universo de perto, já fica a dica. Vem sem pressa. Aproveite cada detalhe e brinde a beleza desse lugar. O Outdoor Experience fica por aqui. Nos vemos no próximo destino.